Vamos ler a palavra do Senhor. Você que pode, pega a Bíblia. Você que não pode, só ouça. Em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. E se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Glória a Deus. Aqui o Senhor vem estar falando com os seus, com os discípulos ali, aos judeus que cria nele. E o Senhor fala com eles, se eles quiserem, ser os seus discípulos, vai permanecer nele. E assim ele vai libertá-los, E aí os discípulos ali, os judeus, indagam o Senhor: como nós vamos ser livres se nós não servimos a outro? Nós somos filhos de Abraão e não servimos a outro. Como diz assim, nós seremos livres? Mas aí o Senhor, logo à frente, o Senhor responde e diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então veja, Deus, Jesus estava falando ali com os judeus: vós falam que são filhos de Abraão, vós falam que cumpre a lei, mas vós ainda não servem a Deus, mas sim ao pecado, E Jesus fala aqui: aquele que pratica o pecado é escravo dele, É servo do pecado. Então, Jesus estava falando aquilo para eles, só que eles não entenderam o que verdadeiramente Jesus estava falando. Porque no início o Senhor fala: se vós permaneceres em mim, E permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. E aí eles não entendem quando Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja que aqueles homens, por mais que conhecessem a Torá, conhecessem a lei, eles não viviam na verdade. Eles apenas conheciam a lei, mas faziam coisas que não era lícito fazer. Por isso que o Senhor fala: todo aquele, Respondeu Jesus: verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Jesus está falando: vocês não são livres. Vocês não estão livres ainda, porque vós ainda cometem aquilo que não é para cometer. Não é porque vocês são descendência de Abraão que vocês vão estar assim, sendo salvos só porque vocês são descendência de Abraão. Não é isso que vai levar eu e você ao céu. É eu e você ser crente. Não é isso que vai nos levar ao céu. Eu e você apenas estar na presença. Eles aqui também estavam na presença do Senhor, E a palavra vai dizer que Jesus dizia, pois, os judeus que criam, Jesus está falando para aqueles que criam nele. Mas veja que não é porque aqueles que criam no Senhor estariam salvos. Porque ele diz lá no final: todo aquele que comete pecado é pecado. Então Jesus está falando: vocês ainda têm que se libertar dele. Vocês ainda têm que se libertar da iniquidade que há dentro de vós. Porque se vós não se libertar, não adianta vocês ser descendência de Abraão, não adianta vocês ser filho de Abraão, não adianta vocês ter a lei nas vossas mãos, se vós ainda praticam o pecado, vós sois escravo e servo dele. Então Jesus está falando para ele: conheceis a verdade vos libertará. Por que Jesus falou isso? Porque eles ainda não conheciam a verdade. Eles não conheciam ainda o verdadeiro significado. Se permaneceres na minha palavra, sereis meu discípulo. Porque naquela época eles cumpriam a lei, mas faziam outras coisas que era ilícita fazer. Praticavam as iniquidades. Como o Senhor falou, uma certa feita, o Senhor falou para os fariseus ali, falou para ali os sacerdotes: vocês, colocam um jugo muito pesado no povo, mas vocês mesmos não movem um dedo. Tipo, Jesus estava falando: vocês colocam muitas coisas para que o povo venha cumprir, mas vocês mesmos não praticam nenhuma delas,
Então, é o que o Senhor fala. Vocês pensam que estão livres, mas o que é que o Senhor fala com eles? São sepulcros calhados. Sepulcros calhados quer dizer o quê? Por fora está tudo bonito. Por fora está tudo ok. Mas por dentro está cheio de rapina. E é isso que Jesus falou aqui para esses judeus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E só quem pode falar a verdade é a palavra de Deus. Só quem pode nos instruir na verdade é a palavra de Deus. Só ela pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. A palavra de Deus, por isso que ele diz que a palavra dele é penetrante. A palavra dele é penetrante como uma espada que faz separação de tudo, da alma, do espírito. É a palavra de Deus. Então veja que ele fala, eles eram judeus, eles eram descendência de Abraão, mas o Senhor falou para eles, se conheceres a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus estava falando para aqueles judeus, vocês ainda não estão libertos. Vocês ainda não estão livres do pecado. Porque vocês ainda cometem pecado. Não é porque vocês conhecem a lei. Não é porque vocês vêm da descendência de Abraão. E assim é trazendo para as nossas vidas hoje. Não é só eu ser crente. Não é eu só apenas ir na casa do Senhor. Mas eu tenho que conhecer essa verdade. A verdade é essa que me transforma, que me liberta. Verdade é essa que vai me levar para o céu. E qual é a verdade? É a palavra. A palavra de Deus. A palavra que Jesus nos deixou. E ele diz, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Então veja que Jesus ele enfatiza, se vós permaneceres na minha palavra, se o que eu vos mando, se vós seres os meus imitadores, aí sim vocês vão ser meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Que coisa linda o Senhor fala para eles aqui, né? No contexto, né, da existência e conhecimento humano, muitas coisas são verdadeiras. No entanto, uma só verdade, que libertará as pessoas do pecado, da destruição e do domínio de Satanás. A verdade de Jesus Cristo que se acha na palavra de Deus. Então veja, somente a palavra do Senhor, ela vai poder te libertar do domínio, né, de Satanás, que é o pecado, que é a mentira, que é as coisas que não agradam a Deus. Só quem pode te libertar dessas coisas é a palavra de Deus. O homem não pode te convencer. O homem não pode te tirar do pecado. Mas a única coisa que pode te tirar do pecado é você ouvindo a palavra de Deus, você observando o que ela fala contigo. Você veja que eles conheciam a Torá, conheciam as leis, mas o que Jesus fala para ele? Vocês ainda são servos do pecado, porque aqueles que praticam o pecado são servos dele. Então veja, Jesus está falando, abandona as iniquidades e começa assim praticar a minha palavra. Aí sim vocês vão ser meus discípulos. Aí sim vocês vão verdadeiramente ser livres. Quando vocês começarem a ouvir a minha palavra, quando vocês começarem a obedecer a minha palavra, vocês vão ser os meus discípulos, né? Porque eles pensavam que por ser descendência de Abraão, eles ali estavam justificados, eles ali estavam salvos. Mas o Senhor fala, eu bem sei que vós são descendência de Abraão. Eu bem sei que vocês são. Mas se vocês não conhecerem essa verdade, né? Vocês não vão estar aí, né? Aqui no verso 37 ele vai, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Veja, eles eram descendência de Abraão. Eram, mas não conheciam a promessa que estava por vir. Não entenderam a palavra de Deus na lei, a lei que foi escrita lá atrás. Eles conheciam a lei, eles conheciam, eram descendência de Abraão. Mas olha o que Jesus fala no verso 37, capítulo 8 de João. Ele fala, bem sei que sou descendência de Abraão, contudo procurar matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então, meus irmãos, eram só descendência. É a mesma coisa hoje, não adianta eu ser só crente. Não adianta eu só apenas ir na igreja com título de crente. Porque crente também o inimigo porque o ser que mais acredita em Deus é o inimigo de nossas almas. Você sabia disso?
O ser que acredita mais no poder de Deus é o inimigo de nossas almas. Ele crê. É tão tal que quando Deus fala, ele se abala, ele treme. Quando Deus levanta a sua voz, o inimigo, ele baixa a cabeça, ele teme. Ele corre. Sabe por quê? Porque ele crê em Deus. Ele não serve a Deus mais. Mas ele crê que Deus é poderoso. Então, não é só você ser crente. Não é você ser crente. É você permanecer na palavra do Senhor. É você permanecer naquilo que o Senhor te ensina. É você viver aquilo que Jesus manda você viver. É você ter transformação de vida. Se você mentia, você não mente mais. Se você se prostituía, não se prostitui mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você fofocava, você não fofoca mais. Se você julgava os outros, você não julga mais, né? E tudo isso o Senhor considera o tempo da ignorância. Ele reconsidera o tempo da ignorância. Mas quando eu e você já estamos na presença do Senhor, quando nós já estamos na casa, já fomos batizados, já levantamos a mão para o Senhor, se nós não conhecermos essa palavra, né, nós somos presa fácil ao inimigo de nossas almas. Nós somos presa fácil se você não conhecer. E se você não permanecer nessa palavra. E aí o que é que vai acontecer? O pecado vai vir, vai te dominar e você vai continuar sendo servo dele. Mas pensando que está tudo bem. Assim como esses judeus. A palavra diz, eram homens judeus que criam em Jesus, mas a palavra de Jesus não entrava nele. Sabe por quê? Porque eles não eram de Deus. Porque eles não eram de Deus. E o Senhor ainda fala com eles. Se conheceres a verdade vos libertará. Né? E eles ali indagam Jesus. Eles ali ainda reclamam. Como assim? Como assim? Como assim, Senhor? Se nós conhecermos a verdade, verdadeiro nós vamos ser livres. Tipo, para você ver que eles não estavam livres. Eles não conheciam a verdade. Porque quando o Senhor fala, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, ele responde-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu sereis livre? Viu? Somos servos de Abraão, somos filhos de Abraão, somos descendência de Abraão. Como dizer assim que nós temos que conhecer a verdade? Eles achavam, meus irmãos, que por ser descendência de Abraão, porque Abraão foi, né, aquele que Deus prometeu. Foi aquele que Deus fez a promessa a ele, ó, de ti eu farei uma grande nação, de ti eu vou criar povos, reis, vai sair de ti povos, reis, nação vai vir de ti. Mas eles achavam ali que, porque eram descendência de Abraão, estava tudo certo. Mas o Senhor, ele é tremendo na sua onisciência, na sua sabedoria. Né? A própria palavra diz que ele é a própria sabedoria e que ninguém pode pegar Deus. Ninguém pode indagar o Senhor naquilo que ele fala. Você pode até tentar perguntar a Deus o porquê e para quê. Agora, perguntar se é certo ou errado, eu e você não podemos fazer isso dentro da palavra dele. Nós não podemos indagar a palavra dele, porque tudo que ele fala é verdade. E ele é a própria sabedoria. Ele diz lá, os irmãos quiserem ler, leia lá no capítulo 8 de Provérbios, a partir do verso 22. Provérbio 8, a partir do versículo 22, você vai ver que Jesus é a sabedoria, que ele estava com Deus, quando Deus estava criando o mundo, ele estava ali. Ele era o arquiteto. Leia lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 22 em diante. Então, ele é a própria sabedoria, e ali eles, né, querendo indagar o Senhor, e o Senhor não. Em verdade, eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, tipo, Jesus estava falando, a minha palavra não entra em vós porque vocês não me conhecem. Vocês não conhecem a minha palavra. A minha palavra não está em vocês. Por isso que vocês não são livres. Por isso que vós ainda não conheceis a verdade. Porque o Senhor falou, se conhecer verdadeiramente, sereis livres. E quem é que é essa verdade? Essa verdade é Jesus. E Jesus aqui representa o que na Terra? A palavra. A palavra de Deus. Ele é o representante na Terra. Então ele fala, se vós permanecerem na minha palavra, aí sim vocês vão ser meus discípulos. Né? E bem sei que sois, né? Ele fala aqui.
E no 38 ele fala: eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. O que Jesus estava falando aqui? Eu estou aqui, eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. O que Jesus estava falando aqui? Os vossos pais mataram os profetas. Os vossos pais pecaram contra Deus. Os vossos pais, quando os profetas vinham repreendendo e falando a verdade, os vossos pais, os reis, as nações, aqueles maiorais daquela época, não aceitavam e mandavam matar os profetas. Então Jesus estava falando: eu falo do que vi com meu pai, eu falo a verdade, e vós também estão falando aí do que vós viste com os vossos pais. Ele está dizendo que os vossos pais mataram os profetas. A vossa descendência mataram os profetas. Quando os profetas vinham e profetizavam, quando os profetas vinham e falavam a verdade, eles matavam o profeta. Então, por isso que Jesus fala aqui, ó, vós são descendência de Abraão. Bem sei. Eu bem sei que vós são descendência de Abraão. Contudo, procuraram matar-me. Então, traduzindo, vocês podem estar sempre descendência de Abraão, mas vós não me conhecem. Vós não conhecem a verdade. Porque se vós conheceres, verdadeiramente sereis livres. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiro será livre. Não é o homem da terra que vai libertar você. Não é o homem que vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Quem vai te convencer somente é Jesus. É o Espírito Santo de Deus que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso ele diz: não julgue. A gente não está aqui para julgar, mas aqui a gente está para falar a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Se eu falar o que está fora da palavra, aí já se torna palavras minhas. Mas eu só falo o que está dentro da palavra. Eu estou lendo a palavra e estou passando para você. E você pode pegar a tua Bíblia aí na tua casa e você pode ir lá atrás e ver o que Jesus estava falando para eles. Vocês podem até ser filhos de Abraão, mas vocês não me conhecem. Vocês são descendência dele. E por isso mesmo aí querem me matar. O que é que Jesus estava falando? Vocês são descendência de Abraão, mas não conhecem. E ele fala: Abraão exaltou-se quando soube dessa revelação. Abraão ficou feliz quando soube. Abraão se exultou ao ver meu dia. É isso que Jesus fala. E vocês? Vocês não me conhecem nem... Vocês tanto não conhecem que vós aí estão querendo me matar. Então veja que eles não aceitaram Jesus como Filho de Deus. Eles não aceitaram Jesus como Filho de Deus. Eles estavam ali presos ainda pela lei. Mas pela lei, eles também iam ser condenados. Porque eles não acreditaram. A promessa vem lá de Gênesis. A primeira palavra que o Senhor dá pela vinda do Filho do Homem está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, se eu não me engano. É a primeira vez que Deus fala do nosso Senhor. Se você for ler lá, você vai ver. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O Senhor já fala de Jesus. No início de tudo, o Senhor já fala da promessa que iria de vir para nos salvar. Quer ver? Eu vou ler aqui para os irmãos ver, tá? Gênesis capítulo 3, versículos 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Aqui, ó. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava falando aqui de quem? Do Senhor. Estava falando de Jesus. Quem foi que pisou na cabeça dela? Quem foi que pisou na cabeça da serpente? Quem é que teve esse poder e essa glória de pisar na cabeça da serpente? E ela diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher. Por quê? Entre ti e a mulher. Porque Jesus vinha de quem? Jesus nasceu de quem? De uma mulher. Não feita pelo homem. Não feito pelo homem. Porque Jesus não foi criado numa relação entre um homem e uma mulher. A palavra diz que o anjo chega para Maria e fala: o que vai nascer de ti é gerado pelo Espírito Santo
de Deus. E o que vai nascer de ti não vai ser concebido do pecado. Vai vir de uma mulher, mas foi gerada pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui, por isso que Deus aqui já fala em Gênesis, no começo. E por inimizade entre ti e a mulher. Por quê? Deus estava falando da serpente. Deus estava falando da serpente que enganou Eva. Falei, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. Né? E entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça. E tu lhe ferirá o calcanhar. Quem foi que pisou na cabeça de Satanás? Jesus. E o inimigo não feriu o Senhor? No calcanhar? Pregado naquela cruz? Então veja que a palavra de Deus, ela é tremenda. Mas esses homens não sabiam, não acreditavam na promessa. É tão tal que eles não conheciam Jesus. Por isso que Jesus fala, bem sei que sou descendente de Abraão, mas vós procura me matar-me? Por que vós procura me matar? Sabe por quê? Está no final do versículo. Porque a minha palavra não entra em vós. Viu como Deus é tremendo? Quando a palavra de Deus não entra no homem, o homem não acredita que Jesus é o Filho de Deus. E não quer o homem, e não quer Deus. Quando a palavra de Deus, quando você fala para alguém da palavra do Senhor, e a pessoa não aceita, é porque ele não acredita. Ele é servo de quem? Do pecado. Assim como Jesus falou no verso anterior aqui. Todos aqueles que praticam o pecado, todos aqueles que cometem o pecado, é servo do pecado. É eu que estou falando? É o irmão José que está falando? Não. É a palavra de Deus. Versículo 34. Todos aqueles que praticam o pecado é servo do pecado. Não é eu que estou falando? É a palavra. Então veja, por isso que Jesus falou, a minha palavra não entra em vós. Por isso que vocês não me conhecem. Por isso que vocês não me aceitam. Porque a palavra que eu estou falando não entra em vós. Entra a lei, mas não entra o filho da promessa. O Salvador, aquele que foi prometido desde lá do início, que iria ferir a cabeça do inimigo. Então veja que a palavra ela vem para nós, para nos instruir. Não adianta você só crer. Crer também o inimigo, ele acredita. Ele acredita também. Mas você tem que fazer o quê? Ser um conhecedor da verdade. E a verdade te libertará. Se você não conhecer a verdade, você nunca vai ser liberto. Sabe por quê? Porque você vai estar sempre nos teus conceitos. Tu vai estar sempre na tua mente. Não, é assim. Não, o certo é esse. Não, a vida é minha. Não, eu faço o que quero. Não, Jesus é amor. Deus é amor. Eu posso fazer, ele me perdoa. Não fique nessa. Mas conheça a verdade e você vai ver que você corre um grande perigo. Perigo esse de um dia ir para o lago de enxofre. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não vai entrar em você. Mas Jesus te convida hoje. Conheceres a verdade e a verdade te libertará. Vou só dizer aqui um pedacinho. Me indagaram um dia desse. Parei ali na porta de um bar, comecei a conversar com um moço. E teve um que me indagou 2 vezes, me perguntou. Mas tu não acreditava em tal santa? Por que agora tu não acredita mais? Amigos meus, antigos, perguntaram para mim. Mas tu não acreditava em tal santa? E por que hoje tu não acredita mais? Por que tu mudou de ideia? Eu digo, não mudei de ideia. Simplesmente eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Porque até então, no meu pouco conhecimento, eu pensava que aquilo que eu acreditava poderia fazer alguma coisa para mim, por mim. Mas aí eu conheci a verdade. E por que eu acreditava? A cultura da minha mãe, a cultura da minha cidade. Eu cresci desde criança, crescendo e escutando aquilo. Então, naquilo eu acreditava que era a verdade. Que madeira, ou pedra, ou gesso podia fazer alguma coisa por mim, as imagens. Mas Jesus fala, conheceis a verdade e a verdade te liberta.
Me perguntaram, por que agora tu não acredita mais? Eu digo, porque eu conheci a verdade. E agora eu sei que só Jesus Cristo salva, transforma, liberta e leva para o céu. Não quero saber da religião de ninguém. Cada um siga o seu coração e acredita. Respeito a todos e tudo. Mas eu estou falando de mim. Foi o que perguntaram para mim. E por que agora você não acredita mais? Digo, porque agora eu sei a verdade. Agora eu sei que só Jesus Cristo cura, transforma, liberta e leva para o céu. E foi ele que morreu na cruz por mim. Não foi ninguém. Procura aqui na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e veja se tem um nome de outro aqui que morreu por você. Procura aqui nessa Bíblia, ou na sua, que você tem em casa. Se tem um nome de outro homem que deu a vida por você, que sofreu na cruz pendurado por você. Procure aí o nome de outro. Se você achar uma pessoa numa Bíblia que te amou mais do que Jesus, aí eu me converso. Procure aí quem foi que deu a vida por você. Procure quem foi humilhado, quem foi ultrapassado pela lança, quem foi crucificado numa cruz, que levou bufetada, cuspida na cara, que foi chicoteado onde o chicote pegava, arrancava um pedaço de carne, aonde perdeu a sua última gota de sangue. Procure na Bíblia aí se tem outro. Aí foi isso que eu respondi. Porque eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Não critico ninguém. Cada um acredite no que quiser. Mas eu falo de Jesus para quem for também. Quem quiser ouvir, eu falo. Agora, quem não quiser ouvir, aí eu tenho que respeitar, não é isso? A gente tem que ser coerente, tem que ter a sabedoria. Se você vai falar de Jesus e a pessoa não quer ouvir, amém. Mas aqueles que querem ouvir, vão ouvir. Não é isso? Então, é isso que eu estou falando para você. E os judeus aqui pensavam que estava liberto. Pensavam porque era descendência de Abraão, estava liberto. Pensava que estava todo, né? Ah, não, sou descendente de Abraão, sou judeu, sou filho da promessa, né? O povo hebreu, né? O povo de Israel era aqueles que, né? Jesus primeiro foi enviado para libertar eles, né? Para ali estar salvando aquele povo de Israel, primeiro, né? Mas muito rejeitaram ele. Muito rejeitaram, não aceitaram. Eles achavam que só porque era filho de Israel, que era povo de era da ascendência de Abraão, estava tudo certo. Mas o Senhor fala, minha palavra não entra em vós. Então vocês não conhecem a verdade. Vocês não são. Vocês não são filhos de Deus. Porque vós pratica pecado. Se você pratica, vocês são servos dele. Então, que nós devemos atentar, meus irmãos. Não é porque eu estou na igreja. Não é porque eu tenho um título de crente. Ih, lá vai um crente. Não. Eu tenho que ser discípulo. Eu tenho que ser imitador. Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que buscar em Deus a minha transformação todos os dias. Não vou falar para você que sou santo. Eu busco a santificação. Eu busco me corrigir todos os dias. Como Paulo falou, que o homem se examine a si mesmo. Né? Para que eu não venha errar. Mas se eu errar, eu tenho certeza. Eu vou aos pés do Senhor e vou pedir perdão e não errar mais. Naquilo que errei. Nós somos pecadores e falhos. Mas nós temos que reconhecer que se nós não conhecermos a verdade, nós não vamos ser libertos. E hoje você tem a oportunidade de estar conhecendo a verdade. Eu tenho a oportunidade de conhecer a verdade. Porque está aí, como fala lá em Deuteronômio, não está longe. A palavra de Deus, os mandamentos, as leis, não está longe de vós, está perto. Então vocês têm a chance de conhecer a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? Jesus, o Nazareno. Conheça a palavra dele, permaneça nela e você vai assim conhecer a verdade. E a verdade te liberta. Amém? Jesus, ele morreu, não foi só por nós. Ele morreu por você também, que não é crente. Ele morreu também por você, que pratica aí outras coisas, que crê em outras coisas. Mas ele tem a esperança. Ele quer que você se arrependa. Que você largue o teu caminho e vá para os braços dele. Para quê? Para que você conheça essa verdade. Assim como muitos de nós conhecemos hoje.
para que nós não venhamos ficar aí pensando que só porque sou crente está tudo certo. Não. Jesus, ele lança uma palavra dura. Ele fala, minha palavra não entra em vós. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Era povo judeu, era povo de Israel, era povo escolhido. Mas veja, rejeitaram Jesus. A palavra dele não estava nele, não entrava neles. Mas que Deus assim conceda que essa palavra entre no nosso coração hoje. Que essa palavra venha fazer mudança em nossas vidas. Porque só Ele pode, né, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo de Deus pode me corrigir a cada dia. A cada dia eu tenho que me examinar e reconhecer que sou pecador. E quero sim, Senhor, me renova, Senhor, me instrui, Senhor, me ensina a verdade. Se tenho feito alguma coisa que não vem de Ti, me dá força para que eu venha deixar. O Espírito Santo, o Consolador, ele habita em você. Então, aquilo que está difícil, você entender, aquilo que está difícil você praticar, peça a Ele, permaneça na palavra dele e sereis meu discípulo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que entram pela primeira vez nesse canal, sejam todos bem-vindos. Vocês que fazem parte desse canal, as irmãs, os irmãos aí, que toda tarde estão conosco aí. Muito obrigado também pela presença de vocês, né? Em nome de Jesus. Você que não se inscreveu, se inscreva, né? Compartilhe aí com um parente teu, com família teu. Nossa irmã Jane, Deus abençoe. Deus, estamos diante de Ti. Senhor, na Tua graça, Teu amor, eu preciso tanto de Ti, Senhor. Amém. É isso aí. Nós somos necessitados de Deus, não é isso? Nós temos que reconhecer que todos os dias nós somos necessitados. Nossa irmã Josiane, amém? Josiane, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, irmã Vanessa, Bárbara, nossa irmã Creide, todos que adentraram, nosso irmão Ailton, nosso irmão Juninho aí, tá? Que Deus abençoe, irmão Júnior, tá? Deus é contigo, meu irmão, Jesus te ama, tá bom? E grande obra ele tem na tua vida. O homem pode até não acreditar, Júnior, se você ainda estiver aí, ouça o que Deus fala contigo. O homem pode até não acreditar, mas Deus tem uma obra linda na tua vida, amém? Em nome de Jesus. E se ele tem promessa, ele vai cumprir. Né? De que jeito eu não sei, mas ele sabe, porque ele é Deus que faz as promessas dele se cumprir nas nossas vidas. Nossa irmã Raquel, Deus abençoe, missionária Raquel, Deus te abençoe também, em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado pela tua companhia, eu vou estar orando para assim estar encerrando. Você que ainda não faz parte desse canal, se inscreva e ajude a vida a ser alcançada, amém? E ajude o canal orando por mim, orando pela Isabel, orando pela Esther, né? Ajude-nos em oração, para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos dê graça e que nós continuemos aqui, né, fazendo a obra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos estar orando aí, para assim nós estarmos encerrando a live. Tá bom, meus irmãos? Gratidão pela vida de vocês. Nosso irmão Dão, Deus abençoe, Dão. Estava sumido, hein, Dão? Deus abençoe. Nunca mais eu te vi aí na live. Amém? Glória a Deus. Amém? Os irmãos vão chegando aí agora, eu vou estar orando, tá bom? Para assim estar encerrado. Senhor Deus, querido e amado Pai, graças te dou, Senhor da glória, que o Senhor possa, Senhor, nessa tarde, nesse momento, Pai, o teu nome ser glorificado. Jesus, te exaltamos e te bendizemos. Que o Senhor nos ensine a tua palavra, que a tua palavra venha permanecer em nós e nós permanecendo na tua palavra. Que o teu Espírito Santo nessa tarde venha assim, meu Deus, ir de encontro a cada filho teu, a cada filha tua, Pai, que entraram nesse canal, que se inscreveram, e aqueles que não se inscreveram, Pai, mas entraram e ouviram a tua palavra. Que o Senhor abençoe, que o Senhor transforme, que o teu Espírito Santo possa convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Deus, que o Senhor possa estar visitando nessa tarde as vidas, Pai, a qual o Senhor, meu Pai, a irmã Jane, Senhor, colocou aí, Pai. Todas essas vidas, o Senhor possa, assim, estar indo de encontro. Que o Senhor, Senhor Deus, está fazendo aquilo, Senhor da glória, que te apraz e conforme as suas necessidades. A cada nome que foi colocado aí, Senhor, que a irmã Jane colocou. Toma, Senhor, meu Pai, também a vida da nossa irmã Vanessa Brito, Senhor da glória, que pediu oração pela saúde, Senhor da glória. Que o Senhor possa estar visitando essa pessoa, a qual ela pediu, Senhor, pela saúde dela. Que o Senhor possa estar visitando, Senhor Deus, essa pessoa, a irmã Vanessa Brito, pediu oração. Deus, que o Senhor possa estar tocando com a tua força, com o teu poder e com a tua glória.
Deus, abençoa cada um, Senhor meu Deus, que entrou nessa live, que se inscreveu no canal. Que o Senhor possa, nessa tarde, estar, Pai, agraciando cada um com o Teu Espírito Santo. Que a Tua paz, que a Tua alegria seja na vida de cada um. Senhor, seja conosco, toma minha casa, minha família. Senhor Deus, que o Senhor venha tomar esse canal em Tuas mãos. Que o Senhor venha cada dia abençoar. E que, Senhor meu Deus, o Senhor cresça e nós diminua cada dia, Pai. Isso que importa. Que o Teu nome seja glorificado. E que o irmão José, a irmã Esther, a irmã Isabel, venha, Senhor meu Pai, diminuir-se a cada dia. Mas que o Senhor Jesus cresça nesse canal. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã Lícia, pastor Pedro, Deus abençoe todos, né? Deus venha abençoar cada um de vocês. Tá bom, meu? Boa tarde a todos, em nome de Jesus. A Esther quer agradecer. A Estherzinha quer agradecer. Irmãos, eu agradeço que você inscreveu no nosso canal. Um beijo para todos vocês. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.